Seja bem-vindo à apresentação de resultados do Banco do Brasil. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação faz referência e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nessa apresentação. Passo agora a palavra ao Sr. Marco Aurélio Moura, gerente executivo de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Olá, seja bem-vindo à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2021 do Banco do Brasil. Iniciamos trazendo os destaques do semestre. O lucro ajustado alcançou 10 bilhões de reais, um crescimento de 48,4% em relação ao primeiro semestre de 2020. A PCLD ampliada ficou em 5,4 bilhões, uma redução de 52,1% no comparativo anual. A carteira de crédito alcançou 766,5 bilhões, um crescimento anual de 6,1%, com destaque para as linhas de varejo e agronegócios. A inadimplência acima de 90 dias encerrou o período em 1,86%, redução de 9 bips frente a março. E, olhando para a dinâmica de receitas e despesas, a margem financeira bruta cresceu 2,1%. As receitas de prestação de serviços cresceram 0,4%, enquanto as despesas administrativas reduziram 0,2%, seguindo sob controle. O índice de capital principal encerrou o período em 13,49%. Slide 3. No slide 3, trazemos mais detalhes sobre o lucro líquido ajustado, que apresentou crescimento de 52,2% em relação ao segundo trimestre de 2020 e 2,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, alcançando 5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, com retorno sobre patrimônio líquido de 14,4%. Em relação ao segundo trimestre de 2020, o crescimento é explicado principalmente pela menor PCLD ampliada no período, pelo desempenho positivo das receitas com prestação de serviços e da margem financeira bruta, além do controle das despesas. O lucro acumulado no semestre foi de 10 bilhões de reais, um crescimento de 48,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, também influenciada pela redução da PCLD ampliada, que foi majorada ao longo daquele ano em função de antecipações prudenciais de provisão. O retorno sobre PL encerrou o semestre em 14,9%. No slide 4, trazemos a abertura da margem financeira bruta, com crescimento de 0,6% em relação ao segundo TRI de 2020 e retração de 1,2% no trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2020, o crescimento da margem foi influenciado pela melhora nas receitas financeiras de crédito e menores despesas de captação institucional. Na visão trimestral, a variação negativa é explicada pelo aumento de 38,5% nas despesas financeiras de captação, impactadas pela elevação da Selic no período. O spread global apresentou contração de 10 bips para 3,6%, impactado pela liquidez elevada. Se estivéssemos com o mesmo patamar de liquidez pré-pandemia, o número estaria ao redor de 4%. O BB segue buscando uma maior contribuição das receitas com operações de crédito para a margem financeira, a partir do crescimento de carteira e melhora de mix com ativos mais rentáveis. No slide 5, trazemos a carteira de crédito ampliada, que cresceu 6,1% no comparativo anual e 1,1% na comparação com março de 2020, totalizando 766,5 bilhões de reais, com destaque para a performance das linhas de varejo e do agronegócio. A carteira pessoa física apresentou evolução de 10,3% no comparativo anual e 2,8% na comparação com março de 2021. O destaque da carteira foi o crédito consignado, que apresentou crescimento no ano de 16,4% e encerrou o período atingindo a marca histórica de 100 bilhões de reais. Outras linhas que apresentaram crescimento foram o crédito pessoal e o cartão de crédito, fruto da estratégia de alteração de mix
e da abordagem junto aos profissionais estratégicos. A carteira de agronegócios cresceu 9,7% na comparação anual e 3,7% no trimestre, com destaque para as operações com os produtores rurais. O segmento micro, pequena e média empresa apresentou crescimento de 24,8% na comparação anual, influenciado pelos desembolsos nas linhas emergenciais, como Pronamp, CGPE e PESE, realizados desde o ano passado. No trimestre, o crescimento foi de 0,6%. Para o terceiro trimestre de 2021, teremos a contribuição de 6,5 bi nessa carteira, que foram desembolsados na nova fase do Pronamp em julho. A carteira de grandes empresas e governo apresentou redução de 2,6%, tanto na comparação anual como na trimestral, impactada pelo câmbio. Slide 6. No próximo slide, trazemos alguns destaques sobre o agro. Atingimos a marca histórica de 205,9 bilhões de reais na carteira ampliada. Destaque para a inadimplência da carteira, que reduziu e encerrou o período em 0,74%. No segundo trimestre de 2021, alcançamos um desembolso recorde no agro de 37,6 bilhões, aumento de 42,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaque ainda para o crescimento de 47,3% do ano em CPR e CDCA, que configuram novas formas para financiamento do agronegócio e que vem apresentando evolução significativa em nossa carteira de crédito. Se observarmos os 2 últimos anos, o crescimento desses instrumentos chega a 104%, atingindo quase 8 bilhões de reais de saldo em junho de 2021. Lançamos o maior plano safra da história, com a disponibilização de 135 bilhões de reais, 18% a mais que a safra anterior, e seguimos na liderança do setor. Em junho, voltamos a apresentar evolução em market share, que encerrou em 54,4%. Também temos trazido inovação para o campo. Ampliamos a disponibilidade de produtos pela plataforma Broto, nossa plataforma digital agro, e lançamos o Mapear, uma solução que usa inteligência artificial para o monitoramento de lavouras. Slide 7. No slide 7, podemos observar o cronograma de retomada de pagamento das operações da carteira prorrogada. Os pagamentos estão ocorrendo, como demonstrado, tanto pela redução do saldo dessa carteira quanto pela redução do saldo em carência, que totalizou 12 bilhões em junho de 2021. Dos 12 bilhões de reais que estão em carência, 9,4 bilhões, ou seja, 78%, estão previstos para retomar os pagamentos no terceiro TRI de 2021, conforme demonstrado no gráfico à direita. A INAD 90 da carteira prorrogada apresentou uma elevação em relação ao trimestre anterior, conforme esperado, e segue sob controle a 1,86%, em linha com os indicadores da carteira total, reflexo da qualidade da originação desta carteira. No slide 8, trazemos a abertura das despesas com provisão no conceito ampliado, que encerrou o período em 2,9 bilhões de reais, redução de 49,8% em relação ao segundo TRI de 2020 e aumento de 13,8% na comparação com o primeiro TRI de 21. No acumulado semestral, encerrou em 5,4 bilhões, redução de 52,1% em relação ao primeiro semestre de 2020. O custo do crédito encerrou o segundo TRI de 2021 em 3%. No ano passado, o BB realizou um movimento de antecipação prudencial de provisões, com o objetivo de fortalecer seu balanço para suportar os potenciais impactos da pandemia, ao mesmo tempo em que amparou seus clientes, viabilizando prorrogação de operações de crédito. No slide 9, trazemos os indicadores de qualidade da carteira, que se mostraram resilientes, com queda em todos os segmentos. A inadimplência acima de 90 dias mostrou redução em relação a março de 21, alcançando 1,86% em junho de 2021. O índice de cobertura de carteira encerrou o trimestre em 325,9%, leve redução em relação a março. O New NPL sobre a carteira atingiu 0,74% e a cobertura do New NPL alcançou 74,6%, seguindo a tendência de consumir parte das provisões que foram construídas ao longo de 2020. No próximo slide, apresentamos a dinâmica de receitas e despesas. As receitas de prestação de serviços
totalizaram 7,2 bilhões no trimestre, crescimento de 3,5% em relação ao segundo TRI de 2020 e 4,8% na comparação trimestral. O crescimento em RPS foi influenciado principalmente pelo desempenho positivo anual nas linhas de seguro, previdência e capitalização, em 21,2% a mais, de consórcios, 43,2%, e de administração de fundos, 8,2%. Do lado negativo, as receitas com conta corrente estiveram sob pressão, com queda de 21,6% em um ano. No semestre, a receita com prestação de serviços cresceu 0,4%, convergindo para o guidance. As despesas administrativas seguem sob rigoroso controle, apresentando desempenho em linha na comparação anual, totalizando 7,9 bilhões de reais. Na comparação trimestral, um aumento de 1,6%. No acumulado semestral, observamos queda de 0,2%, impulsionadas pela redução em outras despesas administrativas. O índice de eficiência acumulado em 12 meses encerrou o período em 36,7%, uma melhora de 20 bips no trimestre. Slide 11. Com praticamente 90% das transações dos clientes sendo realizadas por meio das plataformas digitais, internet e mobile, alcançamos 21,6 milhões de clientes ativos nos canais digitais, crescimento de 15,2% frente a junho de 2020. Nosso aplicativo é um dos mais bem avaliados da indústria, considerando incumbentes e bancos digitais, com mais de 5,9 milhões de avaliações nas lojas da Apple e Play Store. Desde junho de 2021, as microempresas já podem abrir sua conta no BB de forma totalmente digital, direto no celular, sem necessidade de comparecimento a uma agência. É o BB, trazendo cada vez mais conveniência e segurança no canal em que o cliente desejar. No slide 12, evidenciamos os avanços nos compromissos com a sustentabilidade. A carteira de negócios sustentáveis apresentou um saldo de 258 bilhões de reais em junho de 2021. Destaque para a agricultura de baixo carbono, que registrou crescimento de 16,9% no ano, e para o financiamento para energia renovável, que atingiu 886 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. O BB permanece comprometido com a sustentabilidade e já vem compensando as suas emissões referentes ao consumo de energia. Ainda esse ano, compensaremos 100% das emissões diretas de carbono. Como parte da nossa estratégia de aquisição de energia limpa, temos 2 usinas de geração distribuída em funcionamento e 8 em construção. Além disso, totalizaremos mais 19 licitações para a construção de novas usinas ainda este ano. Ampliamos a oferta de produtos ASG com o lançamento do Consórcio Verde, que totalizou mais de 702 milhões de reais em volume de vendas em apenas um mês, e com a linha BB Crédito Energia Renovável, que teve desembolso de 50 milhões de reais desde maio. O BB fez adesão às recomendações da Força Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima, TCFD em inglês, uma iniciativa que pretende desenvolver uma forma consistente de reporte dos riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas. No slide 13, trazemos o capital do BB. O índice de capital principal encerrou junho em 13,49%, comparando com 12,89% em março. Para encerrar, no slide 14, apresentamos a performance desse primeiro semestre em relação às projeções corporativas. Alguns intervalos foram alterados, conforme detalharei a seguir. A margem financeira bruta apresentou crescimento de 2,1% no período, e seu intervalo foi reduzido para 1 a 4%, em virtude do aumento da taxa Selic, que teve impacto sobre as despesas com captação. A carteira de crédito mostrou crescimento de 8,9%, com aumento de 14,6% nos negócios de varejo, que incluem pessoas físicas e crédito para empresas com faturamento anual de até 200 milhões de reais, e 15% no rural. A maior demanda no segmento de agronegócios e as boas perspectivas para o setor levaram ao aumento do intervalo de crescimento de crédito rural para 11% a 15%. Já o crédito atacado PJ foi influenciado por liquidações antecipadas no semestre e pela maior demanda dos clientes por soluções no mercado de capitais. Com isso,
reduzimos o intervalo para esta carteira para 3% a 7%. A PCLD ampliada totalizou 5,4 bilhões de reais no semestre, o que nos motivou a redução da range para 15 a 13 bilhões de reais. A redução da perspectiva para a PCLD no ano ocorre em função da qualidade das concessões de crédito, fruto da assertividade nos modelos de avaliação de risco e da proximidade com os nossos clientes. As receitas de prestação de serviços apresentaram aumento de 0,4% e as despesas administrativas sofreram redução de 0,2%, dentro das estimativas que foram mantidas. Por fim, o lucro líquido ajustado alcançou 10 bilhões de reais e o intervalo de sua projeção foi elevado para 17 a 20 bilhões de reais, refletindo os efeitos dos ajustes mencionados anteriormente. Com isso, concluo a apresentação do resultado do segundo trimestre de 2021 do Banco do Brasil. Para saber mais, acesse www.bb.com.br/ri. Obrigado e até breve.